sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira às 7h30 em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Enfermos na alma. Episódio de hoje: a hipocrisia. Descrevendo de uma maneira simples, hipocrisia é, basicamente, dizer uma coisa e praticar outra. Os hipócritas, em geral, devido ao orgulho, pensam: quero que as pessoas me respeitem. Se elas soubessem como realmente sou, não me respeitariam. Diferente do que muitos pensam, hipocrisia não é o espaço entre o que somos e o que queremos ser, mas é o fracasso em praticar o que se prega. O hipócrita usa o verniz da virtude pública para encobrir o que faz em privado. Um exemplo muito atual desse tipo de comportamento foi de pessoas defendendo com unhas e dentes o tão falado fique em casa, uso de máscara e distanciamento social e frequentemente sendo pegos em festas, aglomerações e sem uso de máscaras. Sim, muitas máscaras caíram. Mas não façam como eles, porque não praticam o que ensinam. Colocam fardos pesados e difíceis de suportar nos ombros dos outros. Mas eles, nem com o dedo, querem movê-los. Mas isso também ocorre no meio dos cristãos, e muito. Nos apresentarmos como algo que não somos é um dos mais perigosos pecados. Qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? 7 vezes Jesus bravejou contra os líderes religiosos de seus dias. Ai de vós, hipócritas, que fecham o reino dos céus para as pessoas. Uma das principais maneiras de evitar a hipocrisia é ter a certeza de que você está caminhando na realidade do que diz crer. Caso contrário, precisará começar a fingir entre outros cristãos para aparentar o que não pratica. Vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Exteriormente vocês parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Lembre-se, a hipocrisia destrói o hipócrita e prejudica a todos à sua volta. Bom dia! Graças a Deus, aonde quer que você esteja nos assistindo, a mão de Deus vai te alcançar. E ela vai te alcançar por causa desta palavra. Nós estamos nesse propósito, desse mês de agosto, neste programa,
colocar a palavra de Deus à prova, porque é como talvez você acabou de iniciar o programa entendendo sobre a enfermidade da alma. E isso é algo que acontece com muitas pessoas. Por isso que hoje, quarta-feira, em todos os nossos centros de ajuda, nós dedicamos o momento da palavra para curar e salvar a alma. Porque o remédio para a alma é a palavra de Deus. E o doutor da alma é o Espírito Santo. Pois é, meu amigo, o Espírito Santo, ele é essa força de vida, porque ele é o Espírito da vida. Veja o que diz a palavra de Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão os moços, certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Porque a força que vem da fé não é aquela associada ao seu músculo, não é aquela associada à sua condição física, emocional, mas é associada à vida que ela tem para te oferecer. E é por isso que agora nós vamos fazer essa oração. Prepare a sua Bíblia. Já fez o download? Pegue o seu celular, abra a Bíblia aí, porque nós vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que agora essa pessoa receba força. Não a força física, meu Pai, porque talvez ela já gastou toda a força dela. E isso tem até alimentado dentro dela uma incredulidade. Porque quando ela olha, para e pensa, ela acha que já fez tudo ao alcance dela. Ela já tentou de tudo. Talvez a alma dela está enferma, meu Pai. Mas hoje é o dia que a alma dela começa a ser curada. Assim como a minha mão está sobre essa palavra, a tua mão toca na alma dela agora, para tirar essa dor, esse cansaço espiritual, para tirar essa incredulidade que está quebrando as forças dela, meu Pai, e resplandecer o teu poder, e dar, meu Pai, essa força de vida que vem desta palavra. E agora, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor põe ela de pé. O Senhor dá paz na mente dela, no espírito dela. Em nome de Jesus, não temas, porque se Deus é contigo aí agora, aonde você estiver. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, não demore, como que eu digo para você, não adie a sua vinda. Você querendo falar conosco, nós estamos aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Você querendo mandar uma mensagem de WhatsApp agora, tem a nossa linha amigo, 020 7272 1010. E eu tenho certeza que se você colocar universal/localizar, você vai encontrar o centro de ajuda mais próximo da sua casa. E hoje você pode ser curado. Fique com a história de vida da Ingrid, que teve a alma curada. Que Deus te abençoe. Até lá. Meu nome é Ingrid e hoje eu vim contar a dor da alma de uma pessoa que foi rejeitada. Eu venho de um lar destruído, no qual eu vi o meu pai indo embora de casa, ainda muito nova,
e abandonando a minha mãe, eu e mais meus 3 irmãos. E nisso, sem ter condição a minha mãe para estar criando a gente desempregada, a solução que ela tinha encontrado foi colocar a gente para vender chocolate na rua, eu e os meus 3 irmãos. Então daí começou a minha frustração, aquele sentimento de abandono, de ver o meu pai ter ido embora de casa e vendo minha mãe colocar a gente naquela situação. E assim eu fui desenvolvendo raiva. Daí eu passei a ser uma criança muito depressiva e muito amargurada. Essa dor dessa rejeição foi se transformando em raiva. E esse ódio só foi crescendo contra minha mãe. Por conta daquele desprezo, das palavras de maldição, eu passei na minha cabeça a tentar matar ela dormindo. Foi quando uma noite eu esperei ela pegar no sono para pegar a faca e matar ela dormindo na cama. E foi quando, depois de outras surras, eu cheguei a parar num conselho tutelar, onde eu fiquei dentro de um abrigo. E nisso só foi me frustrando mais. E a depressão só foi crescendo, o vazio, a amargura. A minha vontade era de morrer. Se eu morresse, ia acabar. E nisso foi quando eu fugi de dentro desse abrigo e voltei para dentro da minha casa depois de ter ouvido uma palavra lá dentro. Olha, não tem jeito para você. E daí foi quando eu comecei a envolver com mais amizade. Então, se ajuntava com uma turma de amigos e à noite ia para os pontos de ônibus fazer furto com as pessoas que estavam vindo do serviço, chegando da escola. Tudo era por prazer, para se sentir um pouco melhor, para tentar abafar um pouco aquela dor que eu sentia. Não entendi o porquê eu sentia aquela tristeza, aquele choro dolorido que eu vivia nas madrugadas. Então foi quando numa noite, numa festa, eu cheguei a usar lança e misturei isso com bebida. E foi quando eu perdi a consciência. E quando eu voltei à consciência, eu estava dentro de uma casa com pessoas que eu não conhecia. Então foi quando eu sofri o abuso. O meu fundo de poço foi quando eu subi naquele parapeito para se matar. Porque eu não via mais solução para mim. Então foi quando eu subi naquele parapeito para se jogar, não consegui se jogar dali. Peguei remédios, cartelas de remédio, ingeri, nem sono me deu. Peguei a faca para cortar os pulsos, também não cortava. Então foi quando eu sentei numa esquina e eu lembro que eu olhei para o céu e falei, por que eu tô passando por isso? Se o Senhor existe, por que eu sofro desse jeito? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ter essa vida que eu tô tendo. E foi quando eu me lembrei da Igreja Universal. Naquela noite, na igreja, eu sentei no salão, esperando começar a reunião, estava sozinha. E eu olhava para aquele altar e eu só chorava. Chorava. E quando deu início à reunião, eu saí dali outra pessoa. Eu saí no meio da rua e eu falava comigo mesmo, rindo. E falava assim, olha, parece que eu vou voar. Porque todo aquele peso que eu carregava comigo, ele tinha sido tirado. E eu não entendia. E foi ali que começou a minha caminhada da fé. E no domingo eu voltei a assistir a reunião. Aí eu passei a participar das reuniões de sexta-feira de libertação. Passei a ler o livro Orixás, Caboclos e Guias. E ali eu comecei a entender o causador daquele sofrimento todo. Da onde que vinha todo aquele sofrimento. E comecei a entender que não era minha mãe, mas era o mal que usava ela uma vez para fazer aquilo comigo. Eu entendi que eu tinha que perdoar. Eu tinha que perdoar a minha mãe. Então, foi quando eu liberei o perdão para ela, né?
Eu perdoei ela, eu nunca tive coragem, assim, de falar com ela tão intimamente assim. Então foi no dia que eu falei para ela assim, você me perdoa? E ela não entendeu por que eu falei aquilo, né? E depois que eu pedi perdão para ela, foi quando eu decidi se batizar nas águas, deixar a velha criatura que eu era, né? Aquela velha Ingrid. Então foi quando eu se batizei nas águas. Então foi quando eu passei a buscar pelo Espírito Santo. E toda noite eu ouvia a palavra amiga do bispo e ele falava assim, você tem que nascer, você tem que... Eu lembro de uma que me marcou muito, que ele falava assim, você tem que ter o DNA, tem que ter o DNA de Deus. Se você não tiver o DNA dele, se você não nascer de novo, você não vai ser salva, não vai até o fim. Então foi numa vigília. Que eu estava num canto de uma parede, eu não senti nada, não senti nenhuma sensação, mas eu ouvi aquela voz assim, eu sou teu pai, o pai que você não teve. E eu tive paz. Ali naquela madrugada eu soube o que era ter paz. Eu tive uma segurança que eu não estava mais sozinha, que eu não era mais só, mas tinha alguém comigo. E depois daquele dia, tudo foi diferente na minha vida. Mas eu tinha um pai celestial. Eu passei a ter o DNA dele. Como o bispo sempre falava, não tem como explicar. Não tem nenhuma sensação, não tem algo que você consiga explicar o que é o Espírito Santo. O que é ter vida dentro de você. Aquele buraco que eu tinha dentro de mim, eu não sei mais o que é isso. Aquela Ingrid que era rancorosa, que tinha mágoas, ódio. Hoje eu sou uma Ingrid que sei perdoar. Eu aprendi a perdoar. Eu tenho paz dentro de mim. Eu durmo à noite. Hoje eu tenho bons olhos com a minha mãe. Hoje eu faço parte do grupo socioeducativo que faz o trabalho com os menores infratores e dentro dos abrigos. Hoje eu tenho uma família, né? Aquela Ingrid que invejava a família dos outros. Hoje eu tenho a minha família que está na presença de Deus. A minha mãe hoje está na presença de Deus. O Espírito Santo, a minha salvação é a minha esperança, que me faz levantar todo dia, que é o sorriso do meu rosto. A quem já perguntou para mim, você só vive rindo. Mas é por causa do Espírito Santo. Ele é a minha alegria, ele é o meu consolo, é o meu amigo. Paz e felicidade. Essa tem sido a maior busca de todas as pessoas. O ser humano tem procurado em todos os lugares a verdadeira felicidade. Porém, não demora muito para perceberem que tudo não passa de uma alegria momentânea. A sensação de bem-estar logo desaparece e então essa busca incansável recomeça. É impossível encontrar a paz e felicidade sem ser através do dono dela, Deus. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Todos os domingos, na reunião do encontro com Deus, as pessoas têm encontrado a alegria e paz que tanto almejam. Junte-se a elas e venha também encontrar a verdadeira felicidade para você e sua família. Todos os domingos, às 10 da manhã, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você.